precisa melhorar e nós estamos continuamente melhorando, investindo mais recursos. Abrimos o 24 horas, que hoje atende na região da Grande Cachoeira. Não existia na cidade centro médico 24 horas, hoje nós atendemos cerca de 5.000 pessoas por mês. Conseguimos uma contratualização com o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, que vai reforçar o atendimento na unidade 24 horas de Almirante Tamandaré. Mas Curitiba e a região norte de Curitiba precisa de um hospital regional para atender todos aqueles municípios da região norte. Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, que não tem um hospital regional. Perfeito. O senhor continua aqui com a gente, então, prefeito, não é o prefeito lá de Almirante Tamandaré. E ainda hoje a gente vai falar sobre a questão do lixo no seu município, que é um tema que preocupa alguns moradores também. Preocupante também é a história das pulseirinhas do sexo. Agora elas estão proibidas aqui em Curitiba. E nas outras cidades, será que isso vai mesmo acontecer? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois desse rápido intervalo comercial. Agora, 8 horas e 11 minutos. Você está assistindo Cidades no Ar. As pulseirinhas do sexo, que criaram tanta polêmica nos últimos tempos, podem ter a venda proibida aqui em Curitiba. Vereadores daqui da capital aprovaram em primeira discussão um projeto que impede a comercialização dos acessórios. E quem for pego com o produto vai ser notificado e pode pagar multa que chega a R$10.000. É o que a gente confere agora nessa matéria. Ela já foi objeto de muita discussão. Conhecida como pulseirinha do sexo, se tornou febre entre os adolescentes. Cada cor simboliza uma ação, que vai desde um abraço até o ato sexual. Quem consegue arrebentar uma pulseirinha do colega, recebe o ato como determina a cor. Mas a brincadeira pode estar com os dias contados, pelo menos entre jovens e adolescentes. Depois de amplamente discutida, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou em primeira discussão a proposta que proíbe a venda das pulseirinhas para menores de 18 anos. Como infelizmente nós não temos essa educação sexual na sua plenitude, né, na própria escola não se vê uma manifestação nesse sentido, é evidente que, como já ocorreu em outros municípios, em outros estados, acaba se apelando uma lei. Além de proibir a venda, o projeto ainda prevê a proibição do uso das pulseirinhas nas escolas, tanto da rede particular quanto da rede municipal de ensino em Curitiba. A medida vale para todo e qualquer adereço que faça apologia ao sexo e à violência. O projeto prevê que o corpo docente das escolas deverá estimular reuniões com os pais de alunos para esclarecê-los sobre a lei. Renata Bueno contestou a lei. Para ela, proibir não é o caminho mais correto. Nós estamos deixando de olhar a grande problemática e nos voltando para um simples uso de um acessório. A nossa juventude, hoje, ela não tem a orientação adequada e a educação de como se deve tratar o tema do sexo, de como se deve respeitar a outra pessoa, o próximo, independente da discussão de gênero. Apesar da objeção, a proposta de lei foi aprovada pela maioria. Agora depende de uma segunda votação para poder ser encaminhada para a sanção do prefeito e, quem sabe, virar lei. Bom, prefeito, então, como nós vimos aí nessa reportagem, quem sabe virar lei isso, né? A proibição do uso dessas pulseirinhas aqui em Curitiba. Um problema, inclusive, que causa muito transtorno, até mesmo para a sociedade, principalmente para esses jovens, esses adolescentes que fazem o uso dessas pulseirinhas. Inclusive, em Londrina, não é, uma garota de apenas 13 anos foi violentada sexualmente por um grupo de 4 rapazes. Como é que o senhor vê, não é, o uso dessas pulseirinhas hoje, e sendo proibido aqui em Curitiba, como é que o senhor vê isso na sua cidade, prefeito? Olha, eu acompanhei aí essas notícias, né, lamentáveis sobre esses casos até mesmo de estupro, mas lá em Almirante Tamandaré eu não tenho conhecimento do uso dessas pulseirinhas por parte de alunas das escolas do poder público, tanto estaduais como municipais. É um assunto a ser discutido. Eu acho que esse primeiro passo que a Câmara Municipal de Curitiba deu, através de uma proposição do vereador Algaci Túlio, é uma iniciativa que os municípios da região metropolitana, as cidades do Paraná, devem discutir e a Câmara Municipal de cada cidade deve decidir sobre esse assunto. Eu confesso que é um assunto que não tenho assim, uma opinião formada. Me parece que a vereadora Renata Bueno também tem razão quando diz que o problema é mais grave, que é o problema da educação, que é o problema da formação, que é o problema
da orientação correta quanto à questão sexual para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Bom, mais uma vez nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Cidade no Ar a presença do prefeito de Almirante Tamandaré, Wilson Goense. Mais uma vez, muito obrigado. Inclusive, agora a gente vai mostrar uma situação que aconteceu também aqui na Câmara dos Vereadores em Curitiba e que pode interessar, não é, para o seu município. Que vereadores mais próximos da população. Esta é a proposta da Comissão Metropolitana, que deve ouvir mais os moradores e auxiliá-los na solução de problemas. Eu mesmo estive por lá. Vamos conferir. O objetivo da comissão é criar laços juntamente com os municípios que envolvem a região metropolitana de Curitiba e dessa forma, inclusive, buscar recursos junto aos governos estadual e federal. Sobre esse assunto eu converso agora com Omar Sabag Filho, vereador e presidente da comissão. Vereador, como é que fica essa relação junto aos municípios aqui da região metropolitana de Curitiba, justamente nesta comissão, para de alguma forma fortalecer ainda mais o trabalho, não é? Esta relação se inicia agora. Nós estamos com um conjunto de vereadores dispostos a fazer este trabalho. Já estamos procurando estabelecer canais de contato e de interrelacionamento com as câmaras de vereadores da região metropolitana e vejo que este é o primeiro passo para esta grande interação que permitirá de uma maneira cooperativa e solidária discutirmos os assuntos que são de abrangência metropolitana na busca de soluções coletivas e que possam ser em benefício de toda esta grande população metropolitana. De que forma a população da região metropolitana aí vai se beneficiar junto dessa comissão? Benefício se dará diretamente a estas populações na medida que elas terão não só no contato com o seu vereador a possibilidade de ter acesso às informações e levar as suas reivindicações, mas também no médio e no longo prazo ter uma participação dos seus representantes, vereadores, fortalecendo as câmaras municipais dos municípios que compõem a região, participando, interagindo e influenciando nos rumos e nas diretrizes futuras para uma região tão grande como essa. Bom, prefeito, aqui como nós vimos, não é, essa comissão especial justamente para tratar dos assuntos relacionados à região metropolitana de Curitiba. Como é que o senhor vê, não é, uma situação como essa, criada por vereadores aqui de Curitiba, para tentar também, de alguma forma, solucionar problemas e dessa forma também juntar forças até para pressionar, inclusive no momento de recursos, né, de receber recursos dos governos federal e estadual? Vejo com muita simpatia, todo o debate é importante, é muito saudável para a democracia. Mas nós já temos instituições. Nós temos a Secretaria Municipal de Assuntos da Região Metropolitana, nós temos a Comec, que é a coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, nós temos a ASOMEC, que é a Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba. Veja, o debate é importante, acho que é a função do vereador debater, sugerir, legislar, fiscalizar. Sou um pouco temerário em relação a propostas e projetos em ano de eleição, sinceramente. O que eu acho que esses órgãos precisam funcionar, eles são muito inoperantes. Comec, a SOMEC, a que eu pertenço como prefeito de Almirante Tamandaré, e então acredito que os municípios da região metropolitana, principalmente os menores municípios, não têm condições de fazer algumas imposições, como deveriam. A questão do debate na questão do lixo, que é tão importante, nós, por exemplo, que temos 85% do território sobre o aquífero Karst, não temos uma solução. A questão do transporte coletivo, que é administrado pela URBS, e as prefeituras da região